Fala pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo muito especial com esse convidado especial. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Matheus. Seja bem-vindo, Walter. Pessoal, se você não assistiu o primeiro vídeo, na conversa, no bate-papo que eu e o Walter tivemos, vou deixar o link do primeiro vídeo aqui embaixo na descrição. Inscreva-se no canal, vou deixar também as redes sociais do Walter aqui, o canal do Walter, o Instagram. Isso é importante, siga ele, dá uma moral pro Walter, está começando aí, entrando na urologia como urologista, né, Walter? Faltam apenas 3 meses, hein, Matheus? 3 meses. E o tema é um tema importante, polêmico e muito atual. Exatamente. O que seria a masculinidade tóxica? Esse termo foi criado, é um tema mais atual, para definir o quão grave, o quanto de repercussões pode gerar na saúde mental do sexo masculino. Perfeito. Aquele tipo de comportamento típico, estereotipado do sexo masculino. Ou seja, aquele conceito enraizado que vem de anos, de milênios até na sociedade, porque de quanto o comportamento masculino deve ser... Como ele deve se comportar. Exatamente, de como o homem deve assumir o comportamento masculino e quanto de repercussão que isso pode gerar negativa no comportamento e nas reações do sexo masculino, tanto nas reações psicológicas, principalmente, mas também no âmbito biológico da saúde do sexo masculino. Perfeito. E por que eu falei que o tema é polêmico? Porque tem vários, hoje na discussão, tanto discussões na parte política, econômica, se vamos levar para o lado empresarial, na parte emocional, e existe gestão. muita coisa que a gente não conseguiu explicar sobre, por exemplo, a depressão no sexo masculino, o suicídio, que envolve muito esse assunto aqui também. Como ele, no caso do Walter, futuro urologista, prestes a ser urologista, como ele recebe uma informação no caso de uma disfunção erétil? Exatamente. Ele vai se comportar isso com a companheira ou companheiro? Como é que você lidar com isso? É interessante, porque, por exemplo, o que seria um exemplo para vocês terem um palpável o que seria a masculinidade tóxica? Há o conceito implícito e intrínseco na sociedade, que está estabelecido, né, na maioria das vezes, que o homem deveria ter um excelente desempenho sexual. Né? E muitos pacientes nos procuram, no caso do urologista, por conta de um mau desempenho sexual. E você pergunta o paciente para tentar entender. Por exemplo, o paciente chega com uma frustração de que ele é julgado pelos seus amigos, pelos seus colegas, familiares, até pelo pessoal do sexo oposto, né? Que ele teve um mau desempenho sexual, enquanto na verdade ele não teve. Aquele paciente tem a expectativa de ter, por exemplo, 7, 6 orgasmos durante uma relação sexual, quando a gente sabe que na maioria das vezes isso não é possível. Aquela famosa conversa de bar com os amigos, né? Exatamente. E aí criou-se aquele conceito, um mente que teve um ótimo desempenho sexual, e aquele paciente, quando não tem, ele se frustra, e até mente para os amigos por falar que ele teve um bom desempenho sexual, só que ele sabe que ele está mentindo para ele mesmo. Isso gera frustração, isso gera depressão, isso gera angústia naquele paciente, isso faz com que ele comece a entrar no processo cíclico, num ciclo vicioso, né? da doença mental nesse depressivos, né, nesse Exatamente. Sentido. Como ele reage, às vezes ele compartilha com um amigo lá no bar, sentadinho, poxa, saí com aquela menina ontem, não foi legal. Exatamente, isso vai desde pequenas coisas, por exemplo, como o homem não usa rosa. Então, perfeito. Aquele homem que vai lá, aparece com uma camisa rosa, uma roupa diferente, jogado pelos familiares, pelos amigos, até coisas mais graves, por exemplo, como coisas mais importantes, por exemplo, como o comportamento sexual, o desempenho no flerte com as meninas. Então, tá naquela mesa de bar. Tem que seguir um padrão. Aqueles amigos lá falam, olha, você tem que chegar naquela menina e conversar, ela tá dando mole para você. Às vezes a menina nem tá, mas ele se sente na obrigação de ir lá. E mesmo quando ele não quer, e não está errado ele não querer ter uma relação com aquela pessoa, a pessoa tem a opção de escolher. Isso implica em grandes repercussões na saúde. São exemplos simples disso, Exatamente. Mas que podem refletir de uma maneira complexa. O tema é muito polêmico, mas nós resolvemos trazer comportamentos direcionados para a área do Walter e como, no caso, o homem recebendo uma notícia ou num tratamento, seguindo com um urologista, ele pode reagir a isso perante o que os outros vão pensar dele. E o interessante é que os profissionais da área do comportamento, das áreas de neurociência, eles têm bastante dicas de comportamento para que você saiba lidar melhor com essas situações. Nós vamos compartilhar isso. Porque é inevitável, tá intrínseco na sociedade, né? E o engraçado que quando a gente começa a estudar esse assunto, que quem mais gera essa cobrança na criança, no homem, né, aquele menino do sexo masculino que está se formando, sabe quem é, Matheus? Quem? É a própria mãe. A mãe. Então, detalhe importante. Você veja, uma mulher que é uma pessoa que é do sexo... Não são todas as mães, nós estamos culpando as mães, né? Mas na maioria das vezes é a mãe que julga. Ou seja, aquela criança começa a ter alguns pensamentos, por exemplo, mãe, eu não quero namorar aquela menina, ou eu não quero usar roupa de tal cor, e a mãe cobra e exige que ele tenha um comportamento estereotipado masculino. Padrão. Então veja que às vezes não é o amigo, não é aquela pessoa na rua. Pode começar em casa com a família, né? Pode começar dentro de casa, a gente tem que se atentar para isso. Esse detalhe que o Walter falou é interessante, como neurocientista, trabalho com professores, com educação, a gente sente isso, uma percepção de como, por exemplo, o garotinho na escola ali com seus 5, 8 aninhos, 10 aninhos, está chorando em relação a alguma situação ali, bullying ou o que seja, com os outros amiguinhos,
E até professores e professoras falam, homenzinho não chora. Exatamente. A mãe fala isso, a né? mãe fala machuca, isso. ó, para que homem não chora. Como assim homem não chora? Não existe isso, Ele vai né? construindo essa percepção, tanto de maneira biológica, psico e social. Por quê? Poxa, se minha mãe está falando que eu não posso chorar quando eu me sentir mal, ou eu compartilhar algo com alguém, ou me sentir ofendido, ele vai refletir isso no tratamento com seu futuro companheiro, ou sua futura companheira e com os colegas de trabalho ou a colega de trabalho que trabalha E com veja que isso não é um exagero da sua parte falar isso, porque a forma com que a pessoa absorve uma crítica, isso varia muito de indivíduo para indivíduo, né? E isso pode cronificar, se tornar um trauma de infância, um trauma do comportamento daquela pessoa, como pode ser uma coisa simples, para algumas pessoas eles nem relevam isso. Mas o problema é que a forma de cronificar aquele sentimento de angústia tem se tornando mais frequente. E agora a gente está abrindo um olhar para esse tema tão atual que é a masculinidade tóxica e ver o quanto isso pode estar presente no nosso dia a dia e como prevenir, como terminar com esse problema. Isso a gente vai ver mais adiante. E você, ou homem ou mulher que está assistindo com o seu namorado, com o seu marido, às vezes isso é inconsciente. Você não percebe porque está seguindo um certo padrão aceitável. Mas detalhe, 3 crenças, nós vamos trazer aqui 3 crenças ou comportamentos que impulsionam esse fenômeno, a masculinidade tóxica. O que seria? Olha que interessante, Walter. A pessoa cria uma concepção, um homem cria uma concepção de que a violência, a força física, como um indicador de poder. Quando a pessoa está conversando com uma mulher e a mulher tem um intelecto, vamos dizer assim, superior que a dele, em conversas ali no trabalho ou hierarquia na empresa, ele vê uma vantagem em partir para cima de um diálogo com a força física, comparado com o intelecto. Isso pode promover a masculinidade tóxica, impulsionar. Supressão das emoções, aquilo que eu compartilhei em volta também, da mãe ou a professora compartilhar com o garotinho, desde lá no jardim de infância, que meninos não podem chorar ou expressar as suas emoções. E manter a aparência de durão. No caso, quando lá no paciente vai falar com você está acompanhando o tratamento, às vezes você sente que ele tem um desconforto de compartilhar com você esses pequenos detalhes, isso vai erétil. Exatamente. Isso vai desde o fato de a dificuldade do homem procurar o médico, de ele negar a doença, de ele manter aquela imagem que não sente dor, que não tem problemas, que é inviolável, é imbatível. E desde um conceito que já passou, né? O ser humano não vive mais isso e que está enraizado na nossa história. Por exemplo, que o homem, por ter testosterona em níveis muito maiores do que a mulher, deveria agir de forma mais agressiva. A testosterona é um hormônio importantíssimo tanto para os humanos quanto para outras espécies animais. Tá? Só que a importância desse hormônio perdeu-se com o passar da evolução, porque o ser humano tem a capacidade de julgamento, né, coisa que os outros animais não têm. Então, por exemplo, aquele bando de leões que vive lá na África, o fato do aquele indivíduo do sexo masculino, um leão, um macho, ele ter hormônios masculinos em níveis elevadíssimos, faz com que ele atue de acordo com a sua função. Certo, padrão instintivo. Um padrão, ele desenvolva as suas funções que ele foi pré-determinado biologicamente. Ou seja, proteção do bando, ele tem mais força física. Só que o leão, ele não vai ter aquele julgamento de quando ele vê a leoa caçando, que esse é o papel dela no grupo é de caçar, ele não vai ver que ela está sofrendo e vai querer ajudá-la. Não, ele vai pensar sobre isso. Ele não vai ter esse julgamento, ele é pré-determinado hormonalmente e expressa isso de maneira muito assertiva de que ele deve cumprir apenas as funções que lhe é determinado. Mas a gente tem esse julgamento, a gente tem que quebrar esses paradigmas e saber que não é pelo fato do homem ser homem que ele não pode ter certos comportamentos que são delegados historicamente e erroneamente só ao sexo feminino. Perfeito. Isso não está certo e é por isso que a gente veio trazer esse assunto à tona para vocês. Perfeito, Walter. Boas colocações. E no caso aqui, o Walter comentou um artigo interessante, nós vamos deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, o link para se direcionar caso você tenha interesse de aprofundar a metodologia, o que foi trabalhado. O que eles demonstraram nesse artigo? Bom, a hipótese desse artigo basicamente era que quando o homem se defronta com uma mulher, né, que quebra esse padrão de hierarquia dentro de um convívio, dentro de uma comunidade, como ele reage? Por que certos homens reagiriam de forma agressiva? Então, como que eles se moldaram? Como foi a metodologia desse estudo? Colocaram num jogo de tiro, um jogo de computador, para que eles jogassem então, homens e mulheres. Esse próprio jogo tinha um sistema de escalonar, de ranquear esses jogadores entre aqueles que teriam maior habilidade, maior pontuação, e aqueles que teriam menor habilidade. Então, eles pegaram 2 cenários específicos e compararam e interpretaram. Por exemplo,
aquele homem que se deparava com uma mulher dentro do jogo, isso era identificado através de conversa por padrão de voz, né? A voz era um método de reconhecer, né? O sexo. Exatamente, método de reconhecer o sexo durante o jogo. E viram que quando esse homem se defrontava com uma mulher que tinha habilidade, ou seja, tinha um ranqueamento maior que ele no jogo, ele tinha uma postura verbal e de conduta no jogo muito mais agressiva em relação àquela mulher. E da mesma hora que esse mesmo homem de baixo rendimento dentro do jogo se deparava com um homem de rendimento maior, ou seja, um rendimento igual àquela mulher que tinha um rendimento maior, ele se rebaixava e não argumentava, isso, né? Abaixava o tom da voz, diferente de como ele reagia da mulher com o mesmo nível de habilidade daquele outro homem. Como a gente interpreta isso? Como a gente pode extrapolar? Ou seja, aquele homem que ele perde o argumento, ele perde a capacidade de perde um pouco da hierarquia que ele imaginava que ele tinha dentro do grupo, padrão, se sente ameaçado por uma mulher, ele reage de forma agressiva, quando ele tem pior de rendimento que a mulher naquela atividade, extrapolando aí para atividade de trabalho, relacionamento familiar, relacionamento sexual, enfim. E aqueles que têm maior segurança, ou seja, que têm melhor rendimento, melhor performance em alguma atividade, seja no jogo, como esse artigo avaliou, ou em outro negócios, no esporte, nos negócios, esse homem ele é tranquilo, ele incentiva a mulher, ele vai lá e trata de maneira mais carinhosa, ele inclui a mulher naquele grupo. Então veja que... Entendendo como ser humano, não um nível de sexos em relação a isso, a disposição ou habilidade cognitiva, intelecto, desenvolver aquele trabalho, aquela função. Exatamente. Então esse pré-julgamento do homem, essa aversão ao que a mulher possa superar o homem, está enraizado na sociedade, principalmente quando o homem é superado. Isso tem que ser perdido, esse preconceito tem que ser destruído. E é interessante isso que o Walter falou, observou aqui no artigo, vamos deixar aqui o link na descrição do vídeo, que a Associação Americana de Psicologia, olha que interessante, segundo eles, os conceitos tradicionais de masculinidade estão associados a efeitos negativos na saúde mental e física. Olha que interessante, Walter. Homens que aderem aos conceitos culturais tradicionalmente masculinos, os padrões de comportamentos que um homem deve seguir de masculinidade, como correr riscos, violência, dominação, necessidade de controle emocional, desejo de vencer, busca de status social, tendem a uma maior probabilidade de apresentar problemas psicológicos, como depressão, estresse, problemas de imagem corporal, abuso de substâncias e funcionamento social insatisfatório. E isso é interessante, Walter, pode falar. Eu acho interessante porque, como remetendo àquele assunto que eu falei anteriormente, quando o homem ele tem esse conceito que ele é um animal ainda, que ele não tem essa possibilidade que a gente tanto demorou para adquirir, que é o julgamento, que esses padrões de por exemplo, dominação, violência, necessidade de controle, que é tão necessário no âmbito animal, no âmbito selvagem, que não é tão necessário na convivência e sociedade humana, que ele se frustra, porque as variáveis da vida humana são muito maiores do que a vida padronizada do reino animal. Então, o homem não pode assumir esses padrões que são que estão enraizados na nossa genética, porque um dia fomos assim. Por exemplo, o homem das cavernas ele tinha que exercer a função que o hormônio masculino exigia, de proteger o grupo, de caçar, né? Mas hoje você está dentro da sua casa, você tem uma certa segurança, dadas as devidas proporções, mas você tem uma certa segurança, você tem abrigo garantido, você tem alimento. Então, essa exacerbação na masculinidade é tóxica porque o homem se frustra, ele não consegue exercer isso de forma saudável. E aí acaba gerando problemas de saúde mental e física, como você disse. Porque ele hipervaloriza esse auto-julgamento que ele tem que ter em relação aos padrões. Exatamente. Né? Pessoal, aí resolvemos trazer algumas dicas, 3 dicas, né, que podem ajudar a diminuir isso. Se você, o homem está assistindo ou convive com alguém que tem isso de maneira, às vezes, até inconsciente, o que podemos fazer? E você, mulher, que tem um homem que está exercendo a masculinidade tóxica dentro da sua casa, você conhece um amigo, um irmão, enfim. Isso não vai faltar exemplo na sua vida para você ter contato com um homem que exerça a masculinidade tóxica. Até compartilhe nos comentários, se você se sentir à vontade, com a gente, para que a gente possa entender essa relação, né? Dica 1. Busque estar cercado por pessoas tolerantes, positivas, nesse novo entendimento, né? Temos uma tendência a intensificar padrões sobre o que é ou não aceitável. Assim, manter-se próximo de pessoas negativas, aqui, chatas, pessimistas, padronizadas, só direcionará o seu foco em fazer críticas e cronificar o comportamento tóxico, seguir esse padrão. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que seguir esse comportamento. Se eu sair do eixo, vão me julgar ou eu vou ter esse auto-julgamento. Exatamente. O convívio com essas pessoas com uma flexibilidade de pensamento e julgamento maior vão fazer com que você se aceite do jeito que é, admitindo que você é suscetível a erros, suscetível a frustrações e que isso, dentro de um padrão, é aceitável. Aceitável, né? Perfeito. Continuando então, a dica 1.
Procure companhias agradáveis e que possam transmitir uma positividade comportamental. Isto é, aquelas pessoas que sabem da existência dos desafios e preconceitos, nós sabemos da existência deles, mas procuram soluções e uma melhora nas relações e não apenas criticam e buscam defeitos, que é o que mais temos hoje, né? Essa busca de defeitos e críticas. Dica 2, Walter. Converse consigo mesmo. Nos momentos que identificou pensamentos padronizados, questione os pensamentos que surgem em sua mente. Repare no que diz para si mesmo, quando reconhece os padrões de masculinidade tóxica. Por exemplo, o que meus amigos pensaram de mim? Isso pode, o que acontece lá na clínica quando você atende? Exatamente. Porque existe o homem com esse preconceito, todo esse paradigma gerado em volta do comportamento masculino, ele chega à consulta com um urologista, no caso, com um preconceito de dizer, ter medo de dizer, tá? Por exemplo, como ele tem um mau desempenho sexual. Tá? Isso acontece dentro de um preconceito, dentro da própria especialidade de urologia. Isso é um dos motivos pelos quais as mulheres que se dedicam à urologia têm menos facilidade de lidar com esse tipo de paciente, por conta do preconceito que está embutido nos homens. De ele compartilhar essa informação? É muito mais difícil para um homem, de acordo com esses preceitos criados pela comunidade, falar de um mau desempenho sexual para uma mulher, mesmo que sabendo que ela é uma profissional. Parece que ele tem um receio em falar, e ele mente. Ele vai lá e fala sobre um rendimento sexual muito melhor, quando na verdade ele tem um problema que merecia ser tratado. Baixo, né? Perfeito. Boas colocações, observações. Então, questione construtivamente esse pensamento e tente dizer: será que essa expectativa que criei realmente corresponde com a realidade, com aquela conversa que você tem com seu amigo no bar, nesse grupo de amigos? Terceira e última dica: evite o auto-julgamento, isso que o Walter já falou. Em algumas situações, o inimigo não é o outro. O problema pode estar em seus próprios pensamentos, que, baseado em conceitos pré-determinados, te leva a ilusões e frustrações. É importante, como mensagem para vocês, evitarem que esse problema se cronifique, é que muitas vezes nós não estamos preparados para identificar e tratar, ou seja, a conceber, maturar e identificar os problemas e criar um plano de ação para nós mesmos. Perfeito. E é para isso que existem os profissionais, tanto da área da psicologia, psiquiatria e da área da urologia, se houver alguma disfunção sexual, alguma disfunção biológica que possa ser tratada. Então, o conjunto interdisciplinar, a análise interdisciplinar do problema, vai ajudar com que esse paciente, esse indivíduo, supere esse problema da masculinidade tóxica. Pessoal, esse é um tema muito atual, esse é um tema que sempre existiu, mas que agora criou-se uma definição e virou um grande objeto de estudo da psicologia e aqui também da urologia. Show, pessoal. Se vocês gostarem, então as descrições, as referências que nós compartilhamos aqui, está aqui abaixo do vídeo. Agradecemos por você ter assistido. Walter, obrigadão pelo convite. Muito obrigado, foi um prazer. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau, gente. Até a próxima.